E aí? Começa agora o Comunicômio. O Brasil sediou e ainda tá sediando o evento mais importante do esporte mundial. E fez bonito, ainda tá fazendo. Mas nem só de beleza e perfeição vive o universo olímpico brasileiro, nem o mundial. E hoje, meu bom, você conhecerá as maiores absurdidades dos Jogos Olímpicos modernos e saberá também o que rolou de mais engraçado nos Jogos do Rio. Então, já pode deixar seu like, inscreva-se para garantir os próximos vídeos. E vamos lá, que o programa hoje vale ouro. Ouro! Que calor! Nos Jogos Olímpicos de 1908, em Londres, 52 atletas se cadastraram para a competição de golfe. Desses 52, 51 eram ingleses e apenas um era canadense. Não era protegido da rainha. 52 ingleses e um canadense, no caso. Depois que começou a disputa, os ingleses discutiram com os árbitros e largaram a prova. Lembrando que eram 51 ingleses e apenas um estrangeiro. Então só sobrou o canadense George Simon Lyon, que ganhou por WO e receberia a medalha de ouro, sem mal jogar. Mas ele não aceitou a medalha. Ele não aceitou ganhar aquela mamata sem jogar. E desde então o golfe nunca mais esteve nas Olimpíadas. Desde 1908. Mas a partir dos próximos Jogos Olímpicos em 2020 em Tóquio, este esporte tão agradável, gostoso de se assistir, volta a ser um esporte olímpico. Mas e aí, será que tem muito golfista japonês? E nesse mesmo ano, nessa mesma Olimpíada, em Londres, em 1908, um pequeno erro de cálculo fez história. Durante a disputa de tiro ao alvo, a equipe da Rússia não apareceu. Depois que já tinha acabado tudo, as medalhas já estavam lá com seus respectivos donos, aí os russos chegaram para lutar pelo ouro. O problema é que os ingleses já usavam o calendário gregoriano e os russos ainda em 1908 usavam o calendário juliano. Ou seja, os russos, vieram no dia certo e na hora certa deles e chegaram no dia e na hora errada do resto do mundo. Aí eu fico perguntando, será que ninguém na Rússia, ninguém notou este pequeno detalhe? Ninguém chegou lá pro comitê russo, tipo, e falou: é melhor a gente ver direito esse negócio aqui, hein? Rússia, sempre nos dando alegria! E nos Jogos de 1908 em Seul, na Coreia, o atleta Alan Wong de Hong Kong se tornou o pior atleta de saltos ornamentais da história. O cara levou 5 zeros. Todos os juízes votaram 0. É simplesmente a pior nota de todos os tempos. Ele alega que só ficou em 35º lugar porque viu um dos atletas bater a cabeça no trampolim antes de pular. Ele ficou ali deveras assustado. O cara saltou tão mal, mas tão mal, que ele conseguiu dar um banho nos juízes. O cara molhou os juízes. Mano, fica tranquilo, o que importa é que você entrou pra história. E na Olimpíada de 2004, em Atenas, o americano Matthew Emmons liderava a prova de tiro com carabina. E na última bateria, o cara foi tão certeiro, mas tão certeiro, que derrubou o alvo do atleta que estava do lado. Ele acertou o alvo do outro cara, do austríaco Christian Planner. Com esta façanha, o americano que estava em primeiro lugar ia ganhar o ouro, ficou em 8º. E o austríaco que estava em 5º lugar saltou pro 3º e ganhou o bronze. É muita precisão, é precisão de Stormtrooper. Fenomenal! E nos Jogos de St. Louis, em 1904, os americanos venceram a maratona. Mas a diferença do primeiro lugar pro segundo foi tão grande que os juízes começaram a desconfiar. E quando colocaram o cara contra a parede, ele confessou que dos 42 quilômetros da prova, pelo menos 18 ele percorreu de carro. De carro! O cara pegou uma carona na Olimpíada! Tá tirando? Aí o segundo lugar herda a medalha de ouro, certo? Errado! O segundo lugar, que também era americano, tinha tomado uma mistura de ovos crus, estricina e conhaque. Isso durante a prova. Pra você ter ideia, o cara cruzou a linha de chegada meio bêbado. E não poderíamos esquecer do nosso Brasilzão de meu Deus. A Olimpíada Tupiniquim já é história e já entrou pra história. Afinal, apesar dos pesares, foi uma das mais legais da era moderna. Isso. E não poderia faltar comédia e maluquice, já que o evento rolou no país mais zoeira do mundo. Confira agora algumas curiosidades, não tão olímpicas assim, a respeito dos Jogos do Rio de Janeiro.
A quantidade de camisinhas usadas na Vila Olímpica causou um colapso no sistema sanitário. É isso mesmo, as grades que impedem que os resíduos sólidos cheguem aos canos tiveram que passar por manutenção, pois milhares de preservativos ficaram enroscados e entupiram a tubulação. E ó que a gente só ficou sabendo de 2 atletas que se deram bem nessa parada aí, hein? Ingrid Oliveira, a brasileira dos saltos ornamentais, que expulsou a parceira do quarto para ficar a sós com um dos atletas da equipe de remo. E nosso querido Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, que grudou uma brasileira lá e foi entupir os canos do quarto dele. E falando em Bolt, após o jamaicano vencer a prova dos 200 metros, o que não é novidade, uma das lendas do Brasil deu mais uma, que o tornou ainda mais amado por todos nós. Estou falando de Galvão Bueno, que continua brindando a pátria com lindas e lapidadas gafes. Então, após a vitória de Bolt, como é de praxe, seria tocado o hino da Jamaica, para que ele recebesse a medalha de ouro. Quem narrou a prova foi nosso querido Galvão Bueno, e como comentaristas estavam todos os contratados da Globo. Tinha gente, né? Tinha bastante gente. Estavam ali, entre outros, o humorista Marcelo Adnet, o também narrador Kleber Machado e representantes do esporte, como o Gustavo Kirten, mais conhecido como Guga, o labrador humano. Estavam também Fernando Fernandes e Lars Grael. E na hora do hino da Jamaica, Galvão, todo alegre e improvisador, faceiro como sempre, pediu que todos ficassem de pé para ouvir o hino. Ok, mas qual a surpresa de Galvão e do Brasil e do mundo quando nem todos se levantam? E sabe por quê? Sabe por quê? Porque Fernando Fernandes é atleta paralímpico e é cadeirante, e Lars Grael perdeu uma das pernas em um acidente e não usa prótese. Ficar de pé como, Galvão? Você tá achando que é Jesus, Galvão? Tafarel! É tetra! É isso aí, meu bom, esse foi mais um Comunicômio. E deixando as brincadeiras de lado, nunca deixe de apoiar seu atleta preferido. Nunca deixe de apoiar o Brasil. Nunca deixe de dar aquela força que é muito importante, seja na Olimpíada ou na Paralimpíada, ou para a Olimpíada. E sempre procure dar uma mão também para os guerreiros do dia a dia. Seja sempre a mudança que você quer ver no mundo, certo? Siga o Comunicômio nas redes sociais, todas na descrição do vídeo. E inscreva-se para receber notificações dos vídeos novos e para sabermos o que estão achando do nosso conteúdo. E agora eu vou mijar andando, porque o programa já tá ficando grande. É sempre um prazer estar com você, um grande abraço e até o próximo Comunicômio.